Você já se perguntou, o que faz a América ser a América? Terra das celebridades, de cidades históricas de filmes e games, terra da liberdade e da diversidade cultural, terra do fast food e consumismo e claro a terra do dólar, muito dólar. Pessoas arriscam sua vida diariamente atrás de uma condição de vida melhor na América, no qual nos é vendido o sonho americano, mas afinal por que os Estados Unidos é tão rico? Os Estados Unidos modernos é o país mais poderoso da história humana. Com mais de 800 bases militares e 37% dos gastos militares globais, os Estados Unidos tornaram-se líderes de um vasto sistema global interconectado que ajudou a inaugurar uma era de prosperidade sem precedentes e baixos níveis de conflito. Para entender a posição da América no mundo e por que é tão crucial para a política mundial como a conhecemos, é preciso voltar à fundação do país, voltar a um tempo em que a América não era uma potência global em nenhum sentido da palavra. Durante os primeiros 70 anos de sua existência, os Estados Unidos expandiram tanto seu território quanto sua influência na América do Norte, eventualmente chegando ao Oceano Pacífico em uma onda de expansionismo que resultou no extermínio em massa dos povos indígenas que povoavam o continente, e importante destacarmos um fator muito importante que contribuiu com o sucesso americano, é sua riqueza em recursos naturais tendo uma variedade de incluindo carvão, minério de ferro, cobre, ouro, prata, chumbo e zinco, entre outros. Além disso, são notáveis por suas reservas de gás natural e petróleo. Mas os primeiros americanos estavam profundamente divididos quanto à expansão do país além dos oceanos Pacífico e Atlântico. Isso se tornou um grande debate após a Guerra Civil, quando alguns líderes, como o secretário de Estado pós-guerra Sevard, argumentaram que a América deveria se tornar uma potência global. Sevard conseguiu avançar com um plano para comprar o Alasca da Rússia, mas suas tentativas de comprar a Groenlândia e a Islândia, bem como anexar territórios no Caribe, foram todas bloqueadas pelo Congresso. Isso porque alguns americanos, incluindo muitos no Capitólio, tinham uma forte inclinação anti-imperialista. Essas pessoas estavam preocupadas com a América se envolvendo mais na política global, bem como com a integração de populações que eles consideravam de raças inferiores. Mas algo estava acontecendo no final do século XIX que mudaria o debate sobre o expansionismo americano. A Revolução Industrial gerou um crescimento econômico explosivo, e a maior economia dos Estados Unidos exigia um Estado e uma burocracia mais centralizados para gerenciar a economia em expansão. O poder se concentrou no governo federal, tornando mais fácil para presidentes expansionistas, como William McKinley, impulsionar unilateralmente a influência dos Estados Unidos no exterior. O ponto de virada crucial ocorreu em 1898, quando o presidente McKinley arrastou o país para uma guerra com a Espanha pela ilha de Cuba, apesar da intensa oposição. Os Estados Unidos em ascensão derrotaram facilmente o moribundo Império Espanhol, adquirindo Porto Rico, Guam e as Filipinas no processo de 1898. Nos 2 anos seguintes, os Estados Unidos anexariam o Reino do Havaí, 1898, a Ilha Wake, 1899, e Samoa Americana, 1900. Este período de rápida aquisição de territórios distantes colocou os Estados Unidos no mapa como uma verdadeira potência global. Durante esse tempo, a América também começou a usar sua influência para proteger seus crescentes interesses comerciais e militares no exterior, instalando regimes pró-americanos em lugares como Nicarágua e desempenhando um papel importante na diplomacia internacional. A Primeira Guerra Mundial mostrou o quanto a influência da América havia crescido. Não apenas a intervenção americana foi um fator decisivo no fim da guerra, mas o presidente Wilson participou da Conferência de Paz de Paris, que encerrou a guerra, e tentou estabelecer os termos da paz. Ele liderou a iniciativa de política externa mais ambiciosa da América até então, uma organização internacional chamada Liga das Nações, projetada para promover a paz e a cooperação globalmente. A Liga, um esforço total para reformar a política global, mostrou quão ambiciosa havia se tornado a política externa americana. No entanto, o isolacionismo ainda era uma força importante nos Estados Unidos. O Congresso bloqueou os Estados Unidos de se juntarem à Liga das Nações, condenando o projeto de Wilson. Durante a Grande Depressão e o surgimento de Hitler, os Estados Unidos estavam muito mais focados em sua própria região do que nos assuntos europeus. No entanto, as crescentes envolvências da América no exterior tornaram impossível para ela ficar totalmente fora dos assuntos globais.
No leste asiático, a crescente presença do Império Japonês representava uma ameaça direta para as possessões e tropas americanas, levando os Estados Unidos e o Japão ao conflito. Isso culminou no ataque a Pearl Harbor, que levou os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial transformaria para sempre a presença global da América. Os Estados Unidos foram o único grande poder a evitar a ruína econômica durante a guerra e o único país equipado com armas nucleares. Como tal, estava em uma posição única para estabelecer os termos da paz, se, com o objetivo de evitar outra guerra em mente, aproveitou essa posição. O exemplo mais famoso disso é a criação das Nações Unidas. A Carta da ONU estabeleceu um sistema de direito internacional proibindo guerras de conquista, como as travadas pelos nazistas e pelos japoneses. Também serviu como um fórum no qual a comunidade internacional poderia opinar sobre disputas e ajudar a resolvê-las. Desta forma, os americanos esperavam que as grandes potências pudessem resolver suas diferenças por meio de compromisso e lei, em vez de guerra. O problema, porém, é que a segunda maior potência do mundo, a União Soviética, via as coisas de forma diferente. A Segunda Guerra Mundial havia transformado aliados no Ocidente Democrático e no Oriente Comunista na luta contra Hitler, mas isso não podia durar. Os Estados Unidos viam a expansão soviética na Europa Oriental e em outros lugares como uma ameaça direta à sua visão de um mundo de livre comércio. Em grande medida, de uma forma ou de outra, o socialismo espalhou a sombra da regimentação humana sobre a maioria das nações da Terra e a sombra está se aproximando de nossa própria liberdade. Temendo as intenções soviéticas em relação à Europa Ocidental, os Estados Unidos e outras nações europeias criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar destinada a impedir a Rússia de invadir outros países na Europa. Globalmente, os Estados Unidos se comprometeram com uma estratégia chamada contenção, ou assim chamada porque visava conter a propagação do comunismo em todo o globo. As consequências de exercer influência global foi que a América foi arrastada para alianças improváveis com países como Arábia Saudita, Israel e Coreia do Sul, vendo cada um deles como baluartes contra a influência comunista em suas regiões. Em segundo lugar, os Estados Unidos começaram a intervir, muitas vezes secretamente, em dezenas de países para conter a influência soviética. Ao longo da Guerra Fria, os Estados Unidos intervieram em centenas de disputas ao redor do mundo, resultando em um conjunto complicado de alianças, tensões e relacionamentos em praticamente todos os cantos da Terra. Depois da queda do Muro de Berlim, os Estados Unidos poderiam ter se retirado desse sistema, cortando laços com seus aliados e reduzindo o tamanho de seu exército. E embora os Estados Unidos tenham reduzido os gastos militares, grande parte da infraestrutura militar e das alianças da Guerra Fria permaneceu. Os presidentes George H.W. Bush e Bill Clinton decidiram que era do interesse tanto da América quanto do mundo que os Estados Unidos, agora a única superpotência na Terra, continuassem gerenciando ativamente os assuntos globais. Devemos ser pacificadores. A OTAN, criada exclusivamente como uma ferramenta para enfrentar os soviéticos, permaneceu unida e até se expandiu, uma maneira de manter as nações europeias unidas na ausência da ameaça soviética. O apoio de Washington a países como Israel e Japão permaneceu intacto, ostensivamente como meio de prevenir a guerra nessas regiões. Ainda sobre a política, Donald Trump, caso seja reeleito, existe chances de tirar os Estados Unidos da OTAN, alegando que os europeus não cumprem seu compromisso de orçamento militar como a América, o que iria diminuir a influência americana na região. Finalizando, existem 5 fatores que fazem a América ser tão poderosa: a riqueza em recursos naturais e a revolução industrial, são 2 fatores como já citado antes. Outro fator é as políticas favoráveis ao empreendedorismo. O sistema político dos Estados Unidos tem historicamente favorecido o empreendedorismo e a inovação, com leis e regulamentações que incentivam o investimento e a criação de empresas. Outro fator é a imigração. Ao longo de sua história, os Estados Unidos foram um destino para imigrantes em busca de oportunidades econômicas, trazendo consigo habilidades, talentos e energia empreendedora que ajudaram a impulsionar o crescimento econômico. E por fim, a tecnologia e inovação. Os americanos são líderes globais em pesquisa, desenvolvimento e inovação em uma variedade de indústrias, incluindo tecnologia, ciências da vida e energia, o que os mantém na vanguarda da economia global.
Por esses e outros motivos, a América é tão poderosa, sendo tão influente em todo o mundo, e consegue hoje fornecer uma excelente qualidade de vida aos seus habitantes. Infelizmente 10 minutos é pouco para resumir o sucesso americano. Enfim pessoal, esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir e até a próxima, deixe seu gostei e se inscrevam no canal.